nerds, aqui é o Mustafa e sejam bem-vindos a mais um Cetera Comics. E hoje vamos falar de Superman, sacanagem, Flash, o meu super-herói preferido da DC Comics e o maior velocista de todos os tempos. Sabe o que é engraçado? Minha avó, minha falecida vovó, ela tinha um cachorro chamado The Flash. E aí eu falei, porra, de onde minha avó tirou isso? Aí uma vez ela falou pra mim, vai lá em casa, dar comida pros cachorros, vai lá dar comida pro The Flash, ela tinha um outro cachorro lá. Aí eu fui lá, ela tinha deixado um bilhete, dar comida para o The Flash. Cara, The Flash tava escrito Flash. Tipo, tudo junto, sabe, em letra assim, ó, The Flash. Ô, vovó. Mas antes de começar esse episódio falando de Flash, vamos a uns avisos. Bom, primeira coisa, vocês estão vendo que tô em um lado diferente aqui do meu espacinho, né? E eu achei mais legal gravar aqui porque eu consigo colocar a iluminação melhor. Eu não sei se vocês perceberam, mas a iluminação tá melhor, né? Eu espero que vocês tenham percebido, porque ficou melhor, tá? E aí eu achei mais legal gravar aqui, ele fica numa direção melhor. Não pega tantas coisas que eu tenho, assim, tipo, todas as prateleiras. Ali tem uma segunda prateleira com muito mais coisa. Aquela que tem meus bonequinhos e tal, não pega direito, mas assim, eu achei esse ângulo melhor, eu achei a iluminação melhor. A iluminação só dá pra ficar assim com esse ângulo. Então coloquem nos comentários o que vocês acharam, se tá legal gravar assim o Cetera Comics também. Segunda coisa, estreou um quadro novo no canal chamado Mustafa Indica, onde eu faço indicações de HQs. E eu já fiz o primeiro episódio, se você não viu, está aqui na descrição. Eu falei até nesse primeiro episódio como você começa a ler HQs, por onde começar, onde comprar suas HQs. E já dei uma primeira indicação de uma revista muito foda do Grant Morrison, chamada WE3, We3. Então já clica aqui embaixo se você ainda não viu, pra você ir lá ver. Em terceiro lugar, se você quiser fazer uma fanart desse episódio de Flash, igual fizeram do Lobo, vai estar passando umas imagens aqui, é só fazer e mandar para nerdcetera@gmail.com, que todas vão estar lá no Facebook do Nerdcetera, facebook.com/nerdceterafp. Aproveita e curta lá. Então vamos falar de Flash, o maior velocista de todos os tempos e meu super-herói preferido da DC Comics. Olha que eu nem sou muito fã de DC, vocês sabem. Então, pra eu falar que é o meu super-herói preferido, eu tenho um puta carinho por esse cara. Bom, Flash surgiu então na Era de Ouro dos quadrinhos, né? Eu explico melhor no primeiro Cetera Comics sobre Era de Ouro, Era de Prata, Era de Bronze, Eras. E ele surgiu na revista Flash Comics número 1, foi criada pelo Gardner Fox e o Harry Lampert. Ele foi escrito na época que a DC não era DC, né? Era All... Ai, mano. Tô espetando, velho. Ele tem um espeto aqui, brother. Espeto não, é o sabre de luz dele, tá? Fala espeto não, tô beirando você que tava me espetando. Porque não era DC Comics, era All American, se não me engano. E aí depois, na junção de 3 grandes empresas, virou a DC Comics. O primeiro Flash... E o primeiro Flash de todos foi o Jay Garrick, que era um cientista. E ele tinha uma personalidade muito lenta, sabe? Era um cara meio lerdão. E ele treinava futebol americano ali na escola, na época da escola e tal, mas ele era muito ruim, cara, em esporte, porque ele era um cara muito lerdo, era muito devagar. Virou o Flash, ele ganhou seus poderes enquanto ele tava mexendo com uma substância química chamada água pesada. A água pesada, ela é tipo a água normal, só que ela tem ela é H2O, ou em vez de ser H2O, ela é 2H2O. Ela tem tipo mais hidrogênio, uma fórmula diferente de nitrogênio chamado deutérios. Isso é encontrado na água normal, que você bebe também. Tipo um copo de água que você bebe contém 0,001% de 2H2O. Então a parada é o seguinte, bebe água pra caramba, tenta virar o Flash. O Jay Garrick, enquanto trabalhava ali no experimento, exatamente isso, de tirar a água pesada da água, separando as duas substâncias, ele esbarrou em tudo. Isso me lembra até Dr. Dolittle, cara. Você já assistiu Dr. Dolittle? Não é Dr. Dolittle, é Professor Aloprado. Quando ele bate a bomba e libera todos os hamsters, assim, puta, é um filme muito legal. Mas ele derruba tudo ali, faz uma bagunça, e aquilo faz uma fumaça, ele acaba desmaiando pela inalação da fumaça, tudo. Fica um tempão ali desacordado. E o técnico de futebol americano que estava ali do lado salva ele e leva ele pro hospital. Aí depois no hospital, tipo, ele fica semanas dentro do hospital. E quando ele acorda, ele descobre que a boca dele, os olhos, as mãos, os olhos, tudo se move mais rápido. E ele começa a ver as coisas mais devagar. Aí que ele descobre que ele tem poderes. Quer dizer, ele descobre que ele adquiriu poderes, né? Cara, o engraçado é que aqui no Brasil... Não, isso não é engraçado, na verdade. Isso é trágico. Porque você sabe que aqui é tudo mal traduzido, né? Sempre traduzindo as paradas erradas. Tipo, não tem nada a ver. O Flash, o Jay Garrick, o primeiro Flash... Aqui no Brasil, ele chegou com o nome de Joel Ciclone. Joel Ciclone.
Como é que você leva a sério um super-herói chamado Joel Ciclone? Você não leva a sério. O Joel Ciclone parece um Leleque, sabe? Aqueles Lesk assim, de bonezinho. Lelesk. Puta, nome de Lelesk, brother. Mas o que acontece? O Jay Garrick, ele descobre que ele tem agora uma super velocidade. E o que ele faz, assim como todos os outros super-heróis fazem assim que descobrem seus poderes? Ele entra pro time de futebol americano. E ele vira uma estrela do futebol americano, porque ele corre igual um desgraçado e ainda pega tudo lá, bate em todo mundo, porque, porra, né? Mas depois de um tempo ele assume a responsabilidade de ter poderes, né? Pra salvar a população de Keystone City, que é a cidade do Flash. E o design dele é diferente de todos os Flashes, desse Flash principalmente. Ele usa apenas uma calça jeans ali, uma camiseta moletom, né, vermelho, e o capacetezinho de metal com as asinhas do Hermes, né? Hermes é aquele deus grego O que o Hermes faz, o deus grego? O que é Hermes? Eu não conheço muito. Eu acho que é porque ele corre muito, né, o Hermes? O deus grego, não sei. Deve ser, né? Senão não colocariam isso. Passado que ele consegue manter a identidade secreta dele, porque alguns super-heróis... tá na cara... O Superman, vamos falar Superman. O cara coloca uma cueca em cima da calça e aí todo mundo, meu Deus, cadê o Clark Kent? O Clark tinha que estar aqui pra ver isso, ó, o Superman ali. O Flash é a mesma coisa, ele só usa o capacete de lata e aí ninguém descobre que é ele, mas tem uma explicação. Que ele vibra o corpo dele tão rápido, ele faz isso de propósito, pra que nenhuma câmera consiga registrar o rosto dele. E também se a pessoa olhar assim de perto e falar, vou te reconhecer, já era. O que é uma boa tática, se eu tivesse super velocidade eu faria a mesma coisa. Em 1949, a revista Flash foi cancelada, na edição 104, porque começou a vir aquela ditadura em cima das revistas em quadrinhos, que os jovens delinquentes, tipo os pais, a sociedade, os psicólogos, estavam culpando as histórias em quadrinhos de fazer os jovens ficarem mais violentos, mais vândalos. Eu explico isso muito bem no Satira Comics número 1. Chegou a censura nos quadrinhos, ao Comics Code Authority, ou Code Authority Comics, alguns desses dois termos aqui. E o Flash acaba em 1949, e em 54 tem o fim da Era de Ouro dos quadrinhos, onde onde despencou, cara, as vendas, despencou tudo, cara, tudo... Tava tudo indo em ruínas, sacou? Nessa época. Desde 1938 até 1954 foi esquecido, cara. Foi uma época... A galera pensou que ia estar tudo esquecido, sacou? Era a Era de Ouro acabando ali. Mas o interessante é que na Era de Prata, né, que vem depois da Era de Ouro, a revista que volta, trazendo os super-heróis de volta, trazendo todo, assim, o novo reboot da DC, porque foi tudo esquecido. Tava sendo tudo reconstruído. O herói que começa tudo isso é o Flash. Cara, digamos que as histórias em quadrinhos foram salvas por algumas pessoas que resolveram fazer uma mudança nessa época. Na Marvel tinha o Stan Lee, o Jack Kirby e o Steve Ditko. E na DC Comics tinha o Julius Schwartz, que era o editor da DC nessa época. A gente pode dizer que esses caras foram os heróis das histórias em quadrinhos, cara. Eles salvaram as HQs, porque, eles conseguiram voltar, cara, as publicações na Marvel, na DC, e burlando, não é nem burlando, mas passando despercebido algumas regras que a Comics Code Authority, que era a censura que tinha na época, exigia. Então eles conseguiram voltar as histórias em quadrinhos meio que passando de lado disso, sacou? E isso aconteceu em 1956, na revista Showcase número 4, onde aparecia o novíssimo Flash, o novo super-herói Flash, o novo Flash no caso. Então o Flash deu início à Era de Prata das histórias em quadrinhos. Dessa vez o Flash era um cientista da polícia, chamado Barry Allen. Ele era um cara muito lerdão também, igual o primeiro Flash. O curioso é que o Barry Allen, ele era fã de histórias em quadrinhos, ele era fã do Flash. Ele tinha as HQs do Flash, entendeu? Do primeiro, do Joel Ciclone. Ele era um cara muito devagar, muito lerdão, ele era muito... demorava pra chegar nos compromissos dele. Não era muito bom com esportes, tanto que ele se dedicou muito à ciência, foi estudar química na faculdade, se formou em química e criminologia. Um dia que ele tava dentro do laboratório dele, fazendo umas experiências whatever, não tinha nada a ver com água pesada, igual na primeira história, cai um raio dentro do escritório dele, do laboratório dele, tipo, atravessa a janela e bate na mesa dele e nele ao mesmo tempo, tipo assim, ó, nos dois, sacou? Então os dois tomaram choque, a mesa e ele. E cara, no mesmo tempo que eles tomam choque, os elementos químicos que estavam ali na mesa voam pra ele, junto com o choque, faz uma suruba e aí ele ganha poder. Tipo, ele acorda mesmo, depois do choque, né? Ele olha pros lados, ele já tá vendo tudo em câmera lenta, tudo. Ele fala, caralho, o que aconteceu? Ele faz a fantasia dele
com um material que resista à velocidade da luz, né? Porque ele consegue entrar em velocidade da luz. Ele se inspira, ele usa o nome Flash, em inspiração do seu herói, seu super-herói preferido, que é o Flash. Isso é muito legal, né, cara? Porque é um herói inspirado num herói de histórias em quadrinhos dentro de uma história em quadrinho. Na verdade, isso é um mindfuck total. Sabe que o Jay Garrick, o primeiro Flash, ele é um membro fundador da Sociedade da Justiça, que era o grupo dos super-heróis reunidos ali. E o Barry Allen é a mesma coisa, cara. Ele é um membro e um dos fundadores da Liga da Justiça também, um dos membros principais da Liga da Justiça. O legal é que a revista Flash acaba na edição 104 e essa nova, desse novo reboot, é a edição 105 já. Eles não dão tipo um do zero, começa do 1. Eles publicam como Flash número 105 mesmo. Eu achei isso bem bacana. Essa versão nova do Flash, cara, ela é mais forte do que a primeira, né? Até porque agora ele consegue vibrar as células do corpo dele, ficar invisível, atravessar objetos, tipo, atravessar paredes, objetos sólidos. A fantasia dele agora é feita de um... Já não é mais um moletom, né? Já não usa moletom agora, igual o outro. Ele usa, tipo, uma substância... Ele faz com um elemento químico que consegue dobrar ele ao ponto de ficar dentro de um anel que ele usa. Ele usa um anel que quando ele quer virar Flash, ele... Flash! Mentira, ele não faz isso. Mas quando ele quer virar o Flash, já sai do anel dele e entra dentro do corpo dele. E isso é explicado que numa história que ele fala que é a mesma técnica usada em bote salva-vida de barco, da marinha. Que é um negocinho desse tamanho que vira um barcão, sacou? A criação do Barry Allen, eu vou entrar em algumas coisas pessoais, assim, umas ideias pessoais minhas, mas eu não vou deixar de falar os fatos também. Mas o que eu gosto muito do Flash é porque, pra mim, ele foi uma peça usada na DC Comics pra fechar um arco, quer dizer, dar início e fim a um arco. Tipo, a história dele é uma história de... Cara, vai ser engraçado eu falar isso agora, mas é uma história de super-herói. É engraçado isso, né? Mas vocês vão entender. Na vida dele, ele tinha uma paixão, né? Que era a namoradinha dele, chamada Iris, e o sobrinho dessa Iris era um garotinho chamado Wally West. E esse Wally West, ele era fanático com o Flash, ele era louco, assim, era o personagem preferido dele. E ele sabia que a tia namorava um cara que era amigo do Flash. E aí, toda vez que ele ia pra casa dessa Iris, o Barry Allen ficava contando pra ele sobre o Flash e tal, sobre o amigão dele, Flash, né, pro moleque. E esse moleque ficou fascinado pelo Flash e tal. Mais tarde, esse Wally West, ele sofre o mesmo acidente que o Barry Allen e se torna o Kid Flash, mas eu vou explicar isso daqui a pouco. E o Barry Allen casa com essa Iris e eles vivem muito bem, até que um vilão, um arqui-inimigo do Flash chamado Professor Zoom, mata a esposa dele. Isso já começa a desestabilizar ele mentalmente foda. As histórias seguintes, ele é uma pessoa diferente já, ele é um cara muito mais puto da vida, porque ele sempre foi uma figura muito engraçada, ele é brincalhão e tal. E depois o Flash namora uma menina chamada Fiona Webb, e no dia do casamento dela, o Professor Zoom tenta atacar de novo e tenta matar essa nova mulher dele. Só que dessa vez o Flash não consegue impedir, eles entram num espaço temporal ali, correndo e tal. No final dos contos ele mata esse Professor Zoom e ele é julgado como assassino, cara, como homicida. Por isso, é meio bizarro até. Primeiro ele teve um momento de ensinamento, ele ensinou um garoto como as coisas que o super-herói fazia, como era um super-herói, ele explicou como era o Flash. Depois ele teve um momento de perder alguma coisa e ter sua hora de vingança. Essa saga aqui, Crises nas Terras Infinitas, ele se torna o herói, assim, tipo, do universo. Vamos falar sobre essa saga aqui em alguns Cetra Comics ou em algum Mustafaga Indica, mas eu tenho que falar dela, porque é uma saga maravilhosa. Essa edição do Flash é muito linda, você vê aqui, ó, ela brilha aqui, ó. Você viu, ela tem um Bregueviews que brilha. E cara, pra resumir, bem resumido, porque isso aqui é uma história bem complexa até, tem um vilão chamado Anti-Monitor, que ele é tipo um ser supremo, assim, da DC. É tipo o Galactus da DC Comics. E ele manipula a antimatéria, né? O universo tava ferrado, porque esse cara tem uma bomba de antimatéria que ele ia lançar. É tipo uma arma que ele ia lançar antimatéria pra todo mundo. E aí nenhum super-herói conseguia com esse cara. Tipo, ele era muito forte, o Super-Homem caiu, todo mundo caiu. Isso é uma saga muito boa até, que mostra um lado um pouco diferente dos super-heróis. Por exemplo, o Batman, cara, ele fica putaço da vida, porque ele vê que ele é inútil contra esses seres mais poderosos, contra esses seres cósmicos assim, ele se sente um merda e tal. Enfim, o Flash vai lá e salva o mundo porque ele começa a entrar em super velocidade
e destrói toda a armadura do Anti-Monitor. Ele destrói tudo assim junto com a armadura do Anti-Monitor e salva o universo. Tipo assim, tem um invólucro exterior da parada e ele destrói ele, sacou? E aí para o ataque do Anti-Monitor e ele salva o universo. Só que ele tava tão rápido, que ele entra na força da velocidade pra sempre, cara, e fica lá. Então ele morre. E fazem até um túmulo pra ele lá em Nova York e tal. Não acharam nenhum resto dele, mas fizeram um túmulo dele e tal. E ele se sacrifica pra salvar o universo. E agora eu vou entrar no que eu falei, que por que ele é um super-herói mesmo, assim, história de super-herói. E por que eu gosto tanto do Flash. Cara, ele sei lá, cara, ele deu início, meio e, não vou falar fim, mas atualidade para as histórias em quadrinhos, cara. Ele deu início ali na DC, né? Ele foi o início da DC Comics depois na Era de Prata, né? Depois de todas as coisas ruins que aconteceram, com problemas editoriais e censura e população, etc. Depois ele ensinou a um garoto que se transformaria no próximo Flash, que eu vou falar daqui a pouco, o Wally West, né? Ele deu os ensinamentos pro garoto. Ele teve um momento que eu acho que todo super-herói passa por isso. Acho que não tem nenhum super-herói que não seja assim. Aliás, deve ter. Mas que é o da perda e da vingança, né? Perde algo muito importante na vida dele, se vinga depois. Não tô falando vingança necessariamente matar, mas no caso dele ele matou. E aí, o ato de bravura heróica que é ele lutar com o ser mais poderoso do universo atualmente, daquela saga, que era o Anti-Monitor, e ganhar do cara. Tipo, ele não matou o Anti-Monitor, mas ele deixou o cara impossibilitado de fazer o que ele queria fazer, destruir o universo. E ele se sacrificou pra isso, ele morreu pra isso. Cara, parece um super-herói. Eu não sei como explicar isso, eu tô com sono. Mas vocês me entenderam? Que parece que o Barry Allen, ele foi a ponte pra um futuro nas histórias em quadrinhos, porque depois surge o Wally West como Flash, e aí surgem novas coisas. Eu vou explicar agora. O West, ele foi o terceiro Flash, e ele era o sobrinho do Barry Allen, e ele se torna Flash da mesma forma que o Barry Allen. Ele mexendo com experimentos químicos, um raio cai na janela também, puta azar, família, não seja da família Allen, você vai se fuder com o raio. E aí ele ganha os poderes e vira o Kid Flash, né? Ele vira um Flash Mirim, digamos assim. E esse Flash Mirim se junta com uma galera e forma os Novos Titãs, junto com o Robin, a Moça Maravilha, o Aqualand e o... Como é que é o nome do menino? E o Ricardito. Esse é o nome do menino. Ele é a forma mirim do Arqueiro Verde, é o Ricardito. Cara, é engraçado o Ricardito, né? Tipo, parece aqueles boleiros, sabe? Futeboleiro com um bonezinho assim, os brinquinhos assim, sabe? E é Ricardito, sacou? Tipo, yeah, Leleski. Ricardito. Ele começou não tão rápido quanto o Barry Allen, porque ele recebeu a antimatéria, que o Anti-Monitor jogou antimatéria pra muita gente, assim. Ele recebeu essa antimatéria, perdeu um pouco dos poderes, ele corria na velocidade do som, não da luz, igual o Barry Allen corria. E quando o Barry Allen morre, ele sente que ele precisa ser o novo Flash. Ele precisa tomar o lugar como novo Flash, mesmo ele achando que não merecia isso, porque o legado do tio dele foi muito grande e ele acha que ele não tá preparado para ser tão bom quanto o tio era. Mas mesmo assim ele vira um novo Flash, ele veste o uniforme, entra na Liga da Justiça mas continua nos Novos Titãs também. Cara, ele se torna depois o Flash mais forte de todos, porque ele começa a descobrir mais os poderes dele, ele começa a entender mais a respeito da força da aceleração, que é o poder deles, né? De todos os Flashes. Ele vira um ser muito poderoso, cara. Tipo, ele começa a correr a velocidade da luz também, mas ele corre um pouco mais rápido ao ponto de ficar invisível se ele quiser. Ele também consegue fazer a mesma coisa de vibrar o corpo, as células dele, e ultrapassar materiais sólidos, mas ele consegue deixar rastros, cara, de cinética explosivos ali, velho. Ele, tipo, passa por você e você explode, entendeu? É isso que ele faz. Ele consegue fazer isso. Ele consegue criar uma aura protetora perto dele, enquanto ele tá em super velocidade, que protege todo mundo que tá ao redor dele. Tipo, perto dele ele consegue proteger com essa aura também. Tipo um campo de força que ele faz enquanto ele atinge a super velocidade dele. Ele consegue ir pra outras dimensões também, tipo as terras paralelas da DC, porque as terras paralelas, elas são ligadas, as dimensões dessas dimensões são ligadas por vibração da Terra. Ninguém consegue ir para outra dimensão, só ele consegue entrar nessas vibrações e ir para outras dimensões. E também ele consegue viajar no tempo, cara. Ele consegue ir pro passado e pro futuro também. Falei dos três Flashes,
mas existe muito, não muito, mas existe mais alguns que não são tão importantes quanto esses 3 principais. Dependendo do feedback do vídeo, se vocês gostarem do vídeo e tal, eu posso até fazer uma segunda parte falando sobre os outros Flashes, falar também sobre as animações, os filmes, coisas do tipo, numa segunda parte, dependendo do feedback desse, claro. Mas vamos falar sobre 3 histórias que você deve ler para você conhecer um pouco mais do Flash. Eu selecionei 3 histórias muito especiais para você conhecer um lado do Flash e para você se familiarizar com o Flash. A primeira que eu vou citar é Flash Two Worlds, que é uma saga onde o Barry Allen e o Jay Garrick se juntam, cara. Eles se encontram. O Flash do passado e o Flash da Era de Prata, da Era de Bronze, da Era de Ouro e da Era de Prata. E eu falei, né, e vocês lembram que eu falei que o Barry Allen era fã do Jay Garrick, né, do primeiro Flash. Então ele descobre que o cara existe, cara. E esse cara tava lá na Terra 2, que é uma das terras da DC Comics. Cara, a DC Comics é meio confusa. Tem essas paradas de Terra 1, Terra 2, Terra 3. É igual a Marvel com o multiverso. É muito legal ver o encontro do Barry Allen com o cara que ele era fã, né, com o ídolo dele, que fez ele se transformar no Flash por conta desse cara, né, que é o Jay Garrick. Eles fazem uma história muito legal com um vilão chamado... contra um vilão chamado O Pensador, que era um arqui-inimigo do Jay Garrick. É um arco muito bom pra vocês procurarem ler. A segunda que eu vou citar é Flash Especial Futuro Relâmpago. Olha que legal, cara. Na parte de trás tem aqui, ó, anunciando Superman versus Exterminador do Futuro. Olha, é uma briga boa. Vou procurar ler isso aqui depois. Não vou não. Cara, essa revista aqui tem uma história muito legal pra contar pra vocês. E eu tô escolhendo ela justamente porque é uma das revistas mais legais que eu já li do Flash em relação à diversão. Isso aqui, cara, é meio raro de achar essa edição. Pelo menos a gente achava que era. Eu e um amigo da faculdade, a gente saía da aula e ia pra sebos, né, velho? Procurar HQ e tal. E a gente tinha um código de ética muito grande. A gente não quebrava esse código nem fudendo. Que era, se você achar alguma HQ, é sua. A gente não pode roubar do outro, tipo, nem nada do tipo. Então, a gente estava muito atrás dessa história aqui, porque ela conta exatamente uma parte dela quando o Flash derrota o Anti-Monitor. Aqui. Ele fala, eu venci, aqui ó, o Anti-Monitor ali, quase dando um beat slap na cara do Flash ali ainda. E a gente, caraca, a gente precisa achar essa edição, meu Deus, puta que pariu. Por quê? Ela é muito legal porque junta todos os Flashes de todos os universos numa aventura só. E eles vão viajando no tempo, e volta no tempo, e vai no tempo, volta no tempo. É muito, muito legal mesmo. Não sei se vocês vão achar isso aqui fácil. Olha que legal, a arte dela é bem bacaninha, bem bonitinha. Não sei se vocês vão achar isso fácil, mas vocês podem procurar na interwebs aí também, Mercado Livre e tal. Mas ele junta todos os Flashes contra o vilão, o arqui-inimigo principal do Flash, que é o Professor Zoom. E aí você vê todas as personalidades de cada Flash, cara, de cada época. Você vê aqui na capa que são vários Flashes aqui na capa, né? É muito legal e tá aqui na segunda indicação. E a terceira, eu ia falar sobre a crise nas Terras Infinitas, só que eu acho melhor vocês começarem lendo pela Flash número 105, ou Showcase número 4. Você pode procurar por essas duas, que é o reboot da DC depois da Era de Ouro. Vocês vão conhecer desde o primeiro episódio do novo personagem da DC Comics, do novo Flash da DC Comics. É muito bacana você ver desde o começo dele, porque ele é um personagem que muda muito depois, mais pra frente, né, pelos problemas que acontecem na vida dele e tal. E essa é uma história muito legal, você vê o começo, você vê como que como era a personalidade dele. Se você quiser pegar essa revista Showcase número 4 e depois pegar essa Crise nas Terras Infinitas, você vai ver a diferença você vai ver a diferença do começo dele como Flash, depois pro final aqui na morte dele. Muito boa, vale muito a pena ler. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de dar um like aqui embaixo, adicionar os favoritos. A galera tá dando um feedback maravilhoso nos vídeos, os vídeos estão passando de 3.000 likes assim, cara, semanalmente, tá muito legal, muito obrigado mesmo. Se quiserem uma parte 2 para falar sobre os outros Flashes que existem, sobre séries animadas e coisas do tipo, vocês podem pedir, dependendo do feedback aqui embaixo, eu vou saber se vocês gostaram, né, desse episódio, eu posso fazer uma segunda parte. Vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido, um grande abraço a todos. Assista lá o Mustafag Indica, todo sábado vai ter Mustafag Indica. E que a força esteja com vocês.